Olá, começando mais um Alesp Conecta aqui na Rede Alesp. Hoje nós temos um tema bem interessante. Aqui na casa, o Instituto Legislativo Paulista, o LP, esse ano voltou às suas atividades nesse segundo semestre, com cursos bem interessantes. E hoje a minha convidada aqui no Alesp Conecta é a professora Márcia Pazin, ela que é do curso de Arquivologia lá da Unesp. Ela vai me contar um pouco sobre esse mundo dos arquivos, sobre essa memória institucional. Professora Márcia, bem-vinda ao Alesp Conecta. Obrigada, Julie. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, talvez as pessoas agora na abertura da Alesp Conecta, eu falei arquivologia. Então vamos primeiro definir isso para as pessoas, contextualizar o que faz então dentro do curso, o que as pessoas aprendem, para as pessoas entenderem, começarem a entender nosso tema de hoje aqui. Ah, tá ótimo. Então, é assim, arquivologia vem de arquivos, né? Acho que quase todo mundo já passou por um arquivo na vida, conhece, viu. O que as pessoas estranham mas precisa existir um curso superior para organizar arquivos, organizar documentos? Então, pois existe. É um curso razoavelmente recente no Brasil, tem aí uns 40 anos, mais ou menos. E o que nós fazemos no curso? O que faz o arquivista, né? O arquivista é uma profissão de nível superior já há vários anos no Brasil. Então, acho que por isso que o pessoal acha estranho. Ele é um responsável por gestão de documentos, né? Em todas as instituições em que você tem um volume de documentos grande, que precisam ser gerenciados, que precisam ser administrados, sejam eles numa área administrativa realmente, ou num arquivo histórico, né, como a gente tem em vários órgãos Brasil afora, aqui em São Paulo, por exemplo, como existe aí na Alesp, né, a Assembleia Legislativa tem o seu acervo histórico também, permanente, você precisa de gestão. E aí o arquivista é esse especialista em gestão, tanto para arquivos físicos, convencionais, né, tanto no mundo digital. Então, nós trabalhamos com gestão eletrônica de documentos, o GED, ECM, sistemas de gestão de um modo geral, e também trabalhamos com aquela parte da documentação mais antiga, né, com os arquivos históricos. Então, fazemos a leitura e organização desses documentos, a parte de conservação, que é uma parte bastante importante, né, você imagina que no Brasil nós temos documentos aí com quase 500 anos. Então, eles precisam ter uma conservação bastante grande. Então, nós fazemos essas duas áreas, né, de atividades da gestão de documentos, tanto dos documentos das atividades administrativas, técnicas. Então, onde você for, que houver documentos, ali tem um espaço para o arquivista trabalhar. Isso significa que a gente está preservando, né, professora, a memória também de tudo que vai acontecendo no nosso país, na instituição, enfim. E eu falava no início da Alesp Conecta sobre o ILP, por quê? Porque um dos ciclos de palestras do ILP nesse segundo semestre, justamente foi chamado Diálogos Informacionais, e falou sobre essa memória institucional, e a senhora participou desse encontro do ILP. Quando a gente fala de memória, né, e às vezes as pessoas falam, nossa, o país às vezes não tem tanta memória, passa por esses arquivos também, né, então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa conceituação de memória. Exatamente, Júlia, olha, assim, os arquivos são fontes da memória, né, as sociedades modernas, desde que sua vivenciade, os registros documentais começaram a existir. Isso há 5, 10 mil anos atrás, né? Então a gente vai, quem estuda história antiga já encontra registros documentais ali, porque o ser humano precisava disso. E a história da humanidade, ela é construída muito fortemente com esses registros humanos. É aí que entra a memória, né? Memória, a gente ouve falar de tudo, né? Pessoalmente, nós temos memória, essa capacidade de lembrar os fatos passados, né? Essa capacidade de identificar o que aconteceu no passado, reconhecer isso hoje, né? Lembrar e utilizar isso como reflexão. No ambiente das organizações, no ambiente das instituições, no ambiente da sociedade de um modo geral, isso também acontece, não é só individualmente, né? As instituições produzem uma memória das suas ações, daquilo que elas viveram, assim como as pessoas, né? É estranho a gente falar que as organizações têm memória, mas é isso, é uma parte da cultura
cultura das organizações relembrar de onde ela veio. A memória tem essa, no caso da memória institucional, ela tem essa característica, né? É o conjunto dessas ações, né, dessa representação que é feita sobre o passado daquela instituição, daquela organização, que as pessoas utilizam, né, para entender quem é a organização. É um mecanismo de memória, de identidade, né? A memória é um mecanismo de identidade para nós, pessoalmente, e também para as instituições, e muito também para o ambiente social, para a sociedade em que a gente vive, né? Então, a existência desse conjunto de lembranças, e a gente usar esse conjunto de lembranças hoje como representação do passado, entender o que aconteceu no passado, tudo isso são atividades da memória institucional, né, da memória das organizações e também da memória pessoal, né? Nós reproduzimos isso na sociedade. E eu imagino, então, professora, se eu estiver errada, a senhora me corrige, que quando a gente fala dessa memória institucional, a gente está falando de uma memória para a própria instituição, né, de saber da onde ela veio, que caminhos ela seguiu para chegar hoje, e até servindo para os gestores, né, nesse momento, entender como vão ser os próximos anos. E também para a sociedade entender, muitas vezes, o porquê de uma instituição de ser de um jeito, ou nesse momento que se fala tanto de transparência, para que as pessoas possam buscar mais informações da instituição, e a gente está falando de administração pública, né, até porque a gente está aqui na Rede Alesp. Tem essa interlocução entre essas duas questões, ou eu estou longe ainda disso? Não, você está certinha, foi um ótimo comentário, Júlia. O que acontece? Internamente, vamos pensar numa pessoa, né? A memória individual, a memória de cada pessoa, é que faz ganhar a vida da gente ganhar sentido. Na instituição é da mesma forma, né? Essa compreensão de quem é a instituição, de como ela nasceu, de qual é a finalidade dela, se hoje é a mesma finalidade que houve no passado, quais são as atividades que ela já realizou, tudo isso vai compondo um repertório, né, de conhecimento da organização desses fatos passados, né? E isso é muito relevante para cada uma dessas organizações, para cada uma das instituições internamente, porque a partir dessa compreensão é que vão se forjando as características da organização e também, isso é a parte mais relevante, também vai sendo possível você mudar concepções que existiam antes, fazer mudanças na cultura organizacional, interpretar o que existe hoje, de uma maneira que você consiga melhorar a instituição, melhorar a organização, isso internamente. Externamente, essa memória, essa compreensão, ela transparece, né? Ela vai para a sociedade também. O que a organização, o que cada instituição né? A gente pode falar desde as organizações e empresas até as entidades, né, da sociedade civil, as entidades do terceiro setor e também o serviço público. Cada organização do serviço público tem características próprias, tem uma cultura própria, tem uma memória própria também. Isso transparece para a sociedade. E aí, essa identificação da sociedade com a instituição, ela passa pela sociedade perceber esse histórico, essa passagem de tempo da organização. Lembrando, né, história e memória são coisas diferentes, né? A história é uma análise, é uma construção, né? Já é uma leitura mais científica. A memória é o que está de fato, né? O que a gente recupera ao longo do tempo e vai trabalhando com ela para reinterpretar, né? O tempo todo nós estamos reinterpretando o passado. E então, é muito interessante. E é muito interessante porque talvez a gente não imagine que há uns 10, 20 anos a gente conseguiria talvez postergar esses documentos. Porque se você... A gente está falando de documento, a gente está falando de papel. Né? Se ela não é muito bem guardada e tudo mais, aquilo é perecível. Né? Como é que se faz, então, uma avaliação? É feita uma avaliação...
se produz N documentos, né? Tem uma avaliação para dizer qual é importante ser arquivado, ser guardado, ser deixado para a memória ali institucional, já que a gente está falando disso, outras que não. Como é que é feito isso? Quem que faz essa seleção, podemos dizer assim? Olha, hoje em dia, uma das atividades mais importantes da arquivologia, dos arquivistas, é isso, né? Nós somos treinados para trabalhar nesse processo, para capitanear esse processo, para gerenciar esse processo. Mas nós não fazemos isso sozinhos, né? Então, assim, existe uma área da arquivologia chamada avaliação documental. Isso hoje, né? Depois da ciência desenvolvida. E nessa área, o que nós fazemos, né? Cada entidade, cada instituição deveria criar uma comissão de avaliação de documentos. O que essa comissão define, né? Como ela trabalha? Ela é formada pelo arquivista, normalmente por um grupo de pessoas de diversas áreas, entre elas jurídico, as áreas das atividades da organização. Então, por exemplo, aí na LESP, alguém do legislativo, né, da Secretaria Legislativa precisaria estar junto, o pessoal da documentação, várias áreas, atividade sim, né? Várias áreas estão juntas. E esse grupo vai discutir, dentre todos os documentos que são produzidos todos os dias, que é um mundo de documentos, quais documentos são relevantes para a preservação por vários motivos. Ou porque, legalmente, eles precisam ser preservados, né? Eles representam algum direito legal ou alguma responsabilidade legal, né, jurídica, ou motivos técnicos, né, são documentos que precisam ser preservados para atualizar e para desenvolver projetos e produtos, dependendo da organização, ou documentos que são importantes do ponto de vista informacional, né, para o conhecimento da própria organização. Tem um exemplo muito grande aí que é recursos humanos, né? Todos os eventos que acontecem na área de recursos humanos, as fotos que são tiradas, os funcionários que passaram pelas organizações, pelas instituições, a história deles é relevante, né? Então, você acaba tendo que decidir o que preservar. Então, são sempre esses motivos. Ou é um motivo técnico, ou é um motivo legal, ou é um motivo informacional, ou os três juntos, né? E essa comissão vai ser responsável por criar um negócio chamado tabela de temporalidade, que é o prazo que esses documentos vão sobreviver, né? Uma parte desses documentos, a menor parte, né, que são os documentos que a gente diz que são essenciais, essa parte vai sobreviver permanentemente, por um longo prazo, né? A gente diz que é permanente, mas assim, são 100, 200, 300 anos. É com esses documentos que a história do país é feita, né, nos órgãos públicos. Isso é obrigação legal, por lei, existe uma lei nacional que define a política de arquivos para o país. E no ambiente privado é uma questão cultural que essa política de arquivos também defende, né? Mas aí é propriedade privada, e aí as pessoas, os proprietários, os empresários, os participantes das entidades vão decidir se vale a pena preservar ou não, se desejam preservar. Então é uma questão cultural também. E isso hoje em dia, né? Hoje em dia que nós temos uma série de elementos possíveis de serem analisados. No passado, isso não existia, né? Então, o Brasil tem mais de 500 anos, né? Estamos indo aí para 520 anos de chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil. Esses 520 anos, muitos documentos foram produzidos, né? Muitos, e muitos foram eliminados e desapareceram, mesmo sendo muito importantes, porque não havia um tratamento adequado, né? E isso acaba criando buracos, né? A gente vai nos ouvidos, os arquivos têm muito mais documento, tem um volume, né, de informações muito maiores, muita coisa no Brasil se perdeu por essas características coloniais, da ausência de preservação desde o início. E o que sobreviveu hoje está nos arquivos públicos e vai sendo tratado, vai sendo organizado também por arquivistas, por historiadores, né, por profissionais de várias áreas que vão trabalhando em conjunto. Que a senhora está falando para a gente aqui na LESP Conecta, me coloque, então, uma tríade, se é que a gente pode dizer assim, né? Esse uso da memória institucional como modo de comunicação,
né? Um modo de conhecimento, e eu acho que é importante a gente reforçar essa questão da gestão, né? A gente usa tanto ultimamente a palavra gestão, né? E é um modo também de ajudar na gestão da organização, né? Então, se a gente pudesse separar em 3 vias, talvez essa de comunicação, conhecimento e gestão, a gente vê não é só arquivar o documento, né? Por tudo que a senhora está falando para a gente, vai muito além e talvez as pessoas não imaginassem, também eu não imaginava que dependeria de tanta gente, né? É uma questão de multitarefas, vamos dizer assim. Exatamente, é multitarefa mesmo. A gente chama o curso de interdisciplinar, né? Nós temos professores, no curso nós temos professores de todas as áreas. Eu mesmo sou originária da história, né? Minha graduação originalmente é na história, trabalhei como professora inclusive, e ao longo dos anos comecei a trabalhar em arquivos e fui me especializando. Justamente por causa dessa tríade que você colocou. O documento nasce, quando ele é produzido, é para gestão. Né? É para administrar uma situação qualquer, uma atividade. Esse é o conceito de arquivo, de documento de arquivo. O conjunto de documentos que foi criado para realizar as funções, as atividades de uma pessoa ou de uma entidade, de uma organização qualquer. Essas questões, esses documentos, eles registram as ações que foram realizadas, de todas as naturezas. Então, é nos documentos que estão registrados os nossos direitos, desde os nossos documentos pessoais, né, como nas organizações. É nos documentos que estão registradas todas as atividades que foram realizadas pela organização do ponto de vista de desenvolvimento dos seus atividades fins, dos seus objetivos, né? Então, pensando numa empresa, todo o desenvolvimento dos produtos está registrado em documentos, em desenhos, né? Tem uma série de registros ali que organizam, né? Que coordenam todas essas ações. E é memória, né? Tudo que passou, hoje, né? Ontem já tem uma memória envolvida. E também a questão da comunicação, né? Porque uma das funções da memória organizacional é demonstrar internamente e externamente tudo que essa organização fez, tudo que ela faz, né? Seja hoje, seja no passado mais distante. A existência de documentos permite que essa comunicação aconteça de uma maneira mais relevante, né? E aí o conhecimento está envolvido em todas essas questões, né? Nós aprendemos a partir do que nós vivemos antes. Né? As pessoas conseguem criar conhecimento a partir do repertório informacional que elas têm e a partir também dos repositórios que existem, pessoais ou institucionais. Esses repositórios são documentos de um modo geral, sejam documentos convencionais, sejam bases de dados, que nós temos muitas bases de dados hoje em dia, né, em N lugares diferentes, e esse conjunto, né, todos esses materiais aí que vão sendo reunidos, do ponto de vista documental, eles estão nos arquivos, do ponto de vista da memória, eles estão sendo acionados a cada momento para responder aos interesses das organizações, né, de várias maneiras diferentes. E aí vem a curiosidade, né? Até como jornalista e nesse meio de comunicação. Se a gente está falando de comunicação, a gente está falando de informação, né? E nesse mundo 2.0, 4.0, já chegam a 4.0, nesse mundo de redes sociais, de excesso de informação, como é que fica essa memória? Porque hoje em dia, tanto instituição pública quanto privada, se tem as redes sociais, é o modo de se falar mais rápido com todo mundo. Redes sociais, informação de redes sociais, dá para ser arquivada, dá para guardar, dá para ter memória disso? Você sabe que é interessante? Eu tenho uma orientanda na pós-graduação, uma doutoranda, fazendo uma pesquisa exatamente sobre isso. Né? Ela está estudando as redes sociais dos presidentes da República, comparando Brasil com Estados Unidos. Então, veja que o tema dessa minha aluna é super... E está usando o Twitter. Ele é super atual. Anaí, um abraço para ela. Por quê? Porque a discussão dela é exatamente essa. Como é que você
mantém esses registros que estão fora da tua instituição, né? Esses documentos são documentos de arquivo? Você pode arquivar? Bom, nós estamos chegando à conclusão que sim, mas que precisa haver uma interferência direta dos profissionais da organização para captar essas informações e manter os registros realmente. Ela está trabalhando, a pesquisa dela está ocorrendo no ambiente público, né, o ambiente da comunicação pública, mas nós temos também muitos casos, né, de organizações privadas, principalmente no ambiente comercial, empresarial, que as empresas estão tentando fazer isso também para usar como referência para as atividades que elas realizam, das mais diversas, principalmente nas questões de relacionamento comercial com seus clientes, né, para adquirir conhecimento referencial, para entender como esse usuário aí da rede se comporta, se relaciona, né? E do ponto de vista das organizações públicas também, né? Porque as redes sociais criaram uma situação muito diferente para todos nós. A comunicação, ela sempre, aí você que é da área de comunicação, né, me ajude até, se eu estiver errada. A comunicação era muito do emissor para frente, né? Então, a entidade enviava para fora. Hoje não. A entidade ou a pessoa pública disser alguma coisa, ela vai ter uma resposta, né? E você tem um relacionamento que se estabelece aí, que é muito mais complicado, né? É uma mudança forte de paradigma mesmo das relações humanas, que nós estamos vendo acontecer aí nos últimos 10, 15, 20 anos, 15 anos acho que mais fortemente, né? Que faz com que as organizações tenham que pensar de um jeito diferente sobre isso, né? E agora, gradativamente, realmente tem alguns profissionais, alguns pesquisadores que estão tentando entender, tanto na comunicação, como na área da documentação e da informação, que é o meu caso, né, nosso caso, que estão trabalhando e pesquisando sobre esses assuntos, né? E tentando chegar a conclusões, entender como é que isso tudo muda do ponto de vista dessa memória que fica. Porque, além de tudo, tem uma outra situação. A rede social, ela agregou um conjunto de informações que antes nós tomávamos muito conta, assim, nós preservávamos mais. Por exemplo, imagens, né? Hoje em dia a gente posta muito no Instagram, a gente posta muito nas redes, né? De um modo geral. E Facebook, Twitter, enfim, tudo isso. O que acontece com essas imagens? A pessoa que produziu, a organização que produziu, isso sobrevive depois? Isso tem sido uma dificuldade para vários pesquisadores da área da imagem, né, especificamente, que falam, o que eu vou ter daqui a uns anos, né? O que vai existir? Então, tem uma preocupação, existe uma preocupação na sociedade, com os profissionais das diversas áreas, sobre a preservação desses materiais e o status documental destes materiais todos que estão sendo produzidos de uma maneira cada vez maior e menos sistemática, né? Peguei um celular e tiro uma foto. Por enquanto está no meu celular, mas isso vai sobreviver? Quanto tempo? Como? Então, essa atividade mais sistemática e mais objetiva a respeito de reflexão, né? Reflexão mesmo sobre o que deve ser preservado, o que é importante que eu preserve, está ficando cada vez mais relevante, é uma discussão mais nova, né? Que está se ampliando para a sociedade como um todo. A discussão é maior, né? Há um medo, o pessoal fala em que nós teremos um apagão de memória nos primeiros anos do século XXI, justamente porque nós estamos fazendo essa transição entre um mundo em que os documentos e a memória eram muito registros assim convencionais, né? O papel, fotografia, os filmes, e estamos indo para um ambiente totalmente digital, em que você não visualiza mais a materialidade desses objetos. Então, como é que você preserva? Tem problemas tecnológicos também, né? A tecnologia muda muito. Então, são muitas discussões que estão ocorrendo aí ao longo dos últimos anos e que os profissionais estão tentando entender e modificar. Nessa via, porque hoje em dia a gente tem um volume grandíssimo de informação, e a gente sabe que com a internet, com a tecnologia, as coisas se replicam,
né? Muito mais do que você ter um papel, uma foto, né, impressa, ela já te restringe, né? Quando você tem a tecnologia, as redes sociais, a internet, as coisas vão ficando cada vez maiores e você chega uma hora que você não consegue mais chegar na sua linha condutora, né? Você já não sabe para onde foi um tweet. Até que lugar ele pode chegar, né? Então, achei bem interessante, porque você falou tanto nesse momento de pandemia, de acelerar os processos, que a tecnologia entrou em algumas instituições públicas e privadas de um modo, acachapante, né? Que talvez em outro momento não aconteceria. Então, era realmente também um ponto de interrogação. Como é que se guarda a memória, tudo é memória nesse momento, né? Porque é como a senhora falou, todo mundo sai com o celular, tirando foto, escrevendo, o que realmente vale para a história e o que não vale, né? Eu acho isso muito interessante. Eu vou querer ler essa tese da sua doutoranda, viu? Gostei da ideia. Quando eu estiver pronta, vamos divulgar, porque ela teve uma ideia sensacional mesmo. Olha, Julie, nossa, é um desafio para todos nós. Uhum. A Covid trouxe muitos desafios. Em cada área eu vejo que as pessoas pensam em coisas diferentes, estão vivendo situações diferentes. Na universidade, assim, eu sou aquela professora, eu adoro uma lousa e um giz, né? Eu sou a moda antiga. De repente, eu estou 24 horas por dia neste computador, neste ambiente aqui, trabalhando, dando aula, fazendo pesquisa, fazendo reunião. A gente sabe que é um ambiente diferente, né? O que acontece, assim, você fez uma pergunta que é muito relevante. O que vai ser preservado? Bom, cada instituição, cada organização e cada pessoa vai ter que tomar algumas decisões, porque se ela não tomar decisões, as coisas vão desaparecer. Né? Os documentos vão desaparecer, a memória dela vai desaparecer, a memória registrada, né, no caso, vai desaparecer. Então, pessoas em instituições vão ter que tomar atitudes tentando aí definir algumas coisas. Nesse caso, o que vai ser preservado ou não. E aí, assim, a gente não pode ter a ilusão de que tudo será preservado, de que vamos preservar as coisas certas ou as coisas erradas. São escolhas, né, que devem ser baseadas, no caso das instituições, em princípios técnicos, né, isso existe, tem toda uma área de avaliação documental aí estudando isso, na leitura que a própria instituição faz a respeito do que é relevante naquele momento, né, dali para trás, para o seu passado. E do ponto de vista das pessoas individualmente, é o desejo de guardar, né? Você falou uma coisa assim, nós não temos, né, esse hábito, as coisas vão acontecendo, a gente não tem essa reflexão sobre o que a gente preserva. Essa reflexão precisa acontecer. Há alguns anos atrás, bom tempo já, eu assisti um filme, um documentário, em que eles falavam exatamente disso. Nós estávamos naquela virada, né, dos anos 90, naquela virada do mundo digital realmente, né? E aí tinha uma frase ali no meio que eu falei, esse tempo em que você encontrava um documento perdido ou deixava um documento ali guardado dentro de um armário e 50, 60, 100 anos depois ia encontrar e esse documento estava perfeitamente legível e preservado, esse tempo acabou. Se nós não tivermos uma atuação efetiva sobre tudo que a gente está produzindo de registro documental hoje, nossos filhos não terão essa memória documental, né? A próxima geração já não terá documentos para relembrar esse passado, tanto pessoal quanto institucional. Então, tem que haver uma atuação da sociedade de modo a que a própria sociedade defina o que é relevante, o mínimo relevante, o que é essencial, o que precisa ser preservado. E aí um papel importante da memória institucional é demonstrar para cada instituição que existem, sim, esses documentos relevantes e que eles podem ser utilizados em benefício da instituição. Porque os arquivos preservam, eles vão guardar, você vai ter documentação preservada. Mas e o uso? Tem que ser documento que seja usado, que tenha uma motivação de utilização.
Perfeito, professora. A gente está encerrando aqui o Alesp Conecta de hoje, mas é um assunto que com toda certeza a gente vai voltar a conversar por aqui na Rede Alesp, porque tem muita coisa ainda para ser falado, mas eu te agradeço, professora Márcia Pazin, ela que é professora do curso de Arquivologia lá da Unesp. Obrigada pela sua contribuição, por contar tantas novidades aqui para o nosso público. Eu que agradeço, Júlia, foi um prazer falar com vocês da TV Alesp, uma honra. Legal. Você quer rever esse programa sobre arquivo, memória institucional? É fácil, corre lá nas nossas redes sociais, que a gente acabou de falar, no nosso canal do YouTube, lá da Rede Alesp, e a gente se encontra, então, na nossa programação. Tchau!